Hoje é sábado, 15 de novembro de 2022. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui, de novo, o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Hoje, eu quero conversar um pouco com vocês, pensar um pouco junto com vocês sobre um tema, uma palavra que está sendo muito usada ultimamente. A palavra é desigrejado. Mas eu gostaria de também pensar um pouco sobre uma outra palavra: descristianizados. Descristianizados. Eu ouço muitas pessoas falarem algumas coisas sobre os desigrejados. E até ontem nunca ouvi ninguém falar sobre os descristianizados. E eu gostaria de colocar essas duas palavras, uma frente da outra. O que é um desigrejado? Um desigrejado é aquela pessoa que se sente superior a determinada organização ou determinadas organizações e se afastam do convívio eclesiástico. Afastam-se do convívio com a igreja, ficam afastados, não têm mais prazer em ir às reuniões, não querem mais frequentar as igrejas, as reuniões das congregações, não querem mais, ficam apáticos, ficam em casa. Sabe Deus fazendo o quê? E, normalmente, algumas pessoas apavoradas, pessoas que se acham santas, se acham superiores aos desigrejados, começam a infernizar a vida do desigrejado e começam a criticar e começam a falar coisas. Começam a desprezar e censurar os desigrejados. Mas eu fico pensando, será que na história bíblica existem alguns desigrejados e nós estamos esquecendo disso? Eu acredito, meu querido, minha querida, que nós deveríamos olhar os dois lados da moeda. Sim, existem os desigrejados, mas também existem aquelas pessoas, nome complicado, descristianizados. E eu acredito que os descristianizados são exatamente aquelas pessoas que censuram os desigrejados. São dois grupos distintos e opostos um ao outro. Porque desigrejado, tudo bem, não está mais indo às igrejas, não está frequentando a escola bíblica dominical, sabatina, cultos de quarta, culto de oração, culto de terça, cultos de jovem, cultos de união feminina, masculina e tal. Esses são as pessoas que não estão frequentando isso, são os desigrejados. Estão fora da igreja. Mas nós não podemos nos esquecer que pior do que ser um desigrejado é ser um descristianizado. Porque o descristianizado está fora de Cristo. O desigrejado fora da igreja. Descristianizado fora de Cristo. E tem muitos exemplos de pessoas que estão desigrejados, mas que não são descristianizados. Por exemplo, Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz que o apóstolo Paulo foi lá e pediu a quem? Aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os supremos da igreja, do templo, do povo de Deus, a religião judaica, os hebreus, o povo que tinha o concerto, que tem o concerto e a promessa, os descendentes de Abraão, segundo a carne. Então, Paulo era desses e foi lá e pediu carta aos sacerdotes e conseguiu cartas para prender e arrastar de qualquer jeito qualquer pessoa que professasse o cristianismo. Então, Paulo era judeu e frequentava as reuniões judias.
E aí saiu Paulo todo bam, bam, bam para pegar o povo e teve aquela transformação. E Paulo agora, depois de transformado, no mesmo livro de Atos, no capítulo 9 e o verso 26. Paulo, depois de convertido, ele quis se misturar com os cristãos. E ele foi para Jerusalém para se misturar com os cristãos. Só que os cristãos, pelo amor de Deus, esse Paulo aí, o cara é bravo. O cara persegue os cristãos e acontece. Não, nós não queremos esse cara junto conosco, não. Os cristãos estavam com medo de Paulo. Precisou vir um outro servo de Deus, Barnabé, e veio até Jerusalém e explicou para os apóstolos: não, isso aí fica tranquilo, que isso aí é dos nossos. Isso aí era de lá, mas agora é daqui. Então, Paulo passou a ser um desigrejado aos olhos dos judeus. Mas os judeus eram, aos olhos de Paulo, os descristianizados, porque estava fora de Cristo. Hoje nós temos pessoas que acusam as pessoas que não querem estar junto com esses grupos que estão... Os grupos estão contaminados, todos eles. Ô, gente, até quando vocês vão ficar com os olhos fechados, não querendo admitir a verdade que salta aos olhos? As organizações hoje estão passando por cima de tudo que se chama orientação de Deus. As organizações não querem nada com nada. Então, é normal que apareçam alguns desigrejados porque eles não querem ser descristianizados. Mas existem pessoas que estão agarradas às congregações, às denominações, e são cegas, não veem Cristo, não ouvem Cristo, não creem em Cristo, não conhecem Cristo. Professam o nome, mas não sabem nada a respeito. Então, meu querido, então, minha querida, você tem que prestar contas diante de Deus das suas atitudes, e não vai ser seu pastor, ou seu padre, ou seu rabino, ou seu qualquer líder que vai prestar contas da sua vida diante de Jesus Cristo, não. É você e Cristo, é você e Ele, os dois, mano a mano, face a face. Não vai ter como você dizer assim: olha, o pastor, o padre, o rabino, sei lá, o nosso orientador, o ancião, ele nos ensinou errado. Isso não vai colar não, cara. Isso não vai colar não, querido. Isso não vai colar mesmo. Você vai ter que falar, responder os seus atos. E quando Jesus Cristo chamar você para prestar contas, não vai querer ser cara de pau, tentar mentir para Jesus na cara limpa, né? Ah, não, Senhor, eu não sabia que nós estávamos seguindo por caminhos traçados pelos homens e não por Ti ou pelo Teu Pai, o nosso Senhor, o Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso. Meu amado, denominação, Testemunho de Jeová, católico, batista, adventista, presbiteriano, Assembleia de Deus, luterano, e isso tudo é balela, isso tudo foi inventado pelos homens. Jesus Cristo não deixou nenhum desses nomes. Então, se você é um desigrejado, mas é um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, fique em paz. A igreja não vai te salvar. Pelo contrário, a igreja, a maioria do que diz aí que é a igreja, vai tudo pro saco. Vai tudo ser lançado fora. Porque estão todos esses grupos, ou se não todos os grupos, mas... Não, eu acho que são todos os grupos. Pelo menos os que eu conheço. E não são poucos, não. Os grupos estão fora da palavra de Deus. E eu desafio qualquer uma pessoa de qualquer denominação a dizer: não, a minha denominação tal, ela é 100% dentro da palavra de Deus. Eu vou dizer mentiroso, mentirosa, ou então não estudou a palavra de Deus. Porque as denominações, eu afirmo a você, estão fora do caminho do Senhor. Então, não se preocupe em ser um desigrejado. O que eles vão pensar de mim por ser um desigrejado? Preocupe-se em não ser um descristianizado. Preocupe-se em não estar fora de Jesus Cristo, que é o único que dá salvação. Reuniões em grupo não salvam ninguém. Ser assíduo em grupo ou em grupos não salva ninguém. A união sua com o Senhor Jesus Cristo
é que garante a sua vida eterna. Pense nisso. Seja adulto, seja inteligente, seja cristão. Fique em paz.